Olá pessoal, estamos aqui mais um sabadão aqui, esse horário, com mais um podcast que diz a lei. Um abraço grande aí para o meu amigo Ismar, tá? Dr. Ismar, que estarei aqui hoje entrevistando, porém houve um contratempo e ele não pôde estar aqui entrevistando a sua convidada. Porém, o podcast que diz a lei não para nunca, então estamos aqui hoje entrevistando uma figura bem conhecida aqui na região do Capão Redondo. Tá? E aí só para dar uma analisada, antes de mostrar a pessoa, viram aí no meu stories aí, no meu Instagram, viram aí na rede social, o cara ele é, vê se vocês conseguem aí aguentar a bomba. O cara é professor da rede pública, tá? Filósofo, sociólogo praticamente e ativista social, cara. Imagina a conversa que iremos ter hoje. Eu quero apresentar para vocês nada menos, nada mais, conheci através do Bento, que é uma pessoa maravilhosa aí. Quero apresentar para vocês nada mais, nada menos do que o Negro Rafa, que vai estar com a gente hoje falando um pouco da sua história. Se apresenta para a gente, Negro Rafa. É um prazer ter você aqui com a gente. Isso aí, pessoal. É um prazer, com certeza, né, receber esse convite do podcast que diz a lei e poder aqui estar batendo um papo, né, como ele colocou, eu sou professor da rede pública estadual na área de filosofia, sociologia. Também atuo na rede Ubuntu Educação Popular, que é uma rede de cursinhos que promove essa educação popular e também prepara os estudantes para o ingresso na universidade, para o Enem e assim por diante. Atuo também na coalizão Negra por Direitos, com Douglas Belchior. E estou aí na militância, no combate aí a todas as estruturas de preconceitos, e vamos que vamos. Legal, vamos começar então já provocando um pouquinho, certo? Porque faz parte, né, essa vida de filósofo, sociólogo, atuação na área jurídica mesmo da habilitação para ministrar aulas de filosofia e sociologia em português. E assim, uma área que eu gosto muito, que leva as pessoas a pensar. Então a primeira pergunta que vem hoje para você aqui no nosso podcast que diz a lei é: hoje em dia, os adolescentes que nós temos hoje na escola pública e as pessoas sabem pensar, sabem o que é a filosofia ou sabem o que é o propósito de buscar conhecimento através dos nossos pensadores? Olha, essa é uma pergunta interessante porque, no geral, a gente acredita que quando o estudante ele chega na escola, ele foi condicionado a não pensar. Ele foi condicionado a receber verdades prontas que alguém criou e foi introjetada neles. E aí quando eles chegam na escola, eles estão cheios de verdades que muitas vezes, na maioria dos casos, eles não pararam para analisar se essas verdades têm alguma coerência, têm alguma factibilidade, mas são crenças que eles trazem. E aí, quando esse jovem chega na escola, é muito a construção paulo-freireana que você, antes de educar, de ensinar alguma coisa, você precisa deseducar, você precisa desconstruir falsos saberes, falsas ideias, falsas concepções. E o principal é que você precisa ensiná-los a pensar, ensiná-los a desenvolver o senso crítico. Então a filosofia, muitas vezes, para que você possa ter ali um ingresso no pensamento filosófico, na leitura de autores, de autoras que trazem ali alguma temática, primeiro você tem que desenvolver nesses estudantes essa capacidade de refletir, de ter senso crítico, de pensar antes mesmo de apenas acreditar em ideias ou concepções e valores que já foram introjetados e que estão ali presentes no dia a dia deles. Quando você fala na questão, os nossos estudantes foram praticamente, não vou dizer a palavra, foram programados a não pensar, programados a seguir uma programação, aquela programação que a gente tem no dia a dia que é a regra. Com a regra, faço isso, faço aquilo, e atuo no que está na modinha, certo? Sim. Hoje em dia as redes sociais proporcionam muito isso para os estudantes, adolescentes, jovens e adultos, até para dizer até adultos. Perfeito. Hoje em dia, você está dizendo, quando você fala isso, você diz que o estudante ou a classe em geral não está sabendo fazer escolhas políticas
em escolhas sociais, ou melhor, só obedecem aquilo, o padrão. Tenho que aprender português, matemática, crescer, trabalhar. Agora, mudar isso, ou pensar de forma diferente, é difícil. Sim. É uma minoria que de alguma forma entra na escola com essa capacidade de querer pensar diferente. Infelizmente, a grande maioria ela já está programada. Então essa ideia que você coloca de um certo robô, né, um computador, ele é programado, ele reproduz ali algo que alguém de alguma forma introjetou, alguém que de alguma forma desenvolveu, né, implantou naquela máquina. Então a gente poderia dizer sim, né, que aquilo que você vê hoje nas redes sociais, que você vê na mídia tradicional, não é algo que tem ali uma forma de desenvolver o pensamento. Então são ideias prontas, financiadas, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista político, que geralmente condicionam as pessoas a consumir, por exemplo. Então existe uma visão muito mercadológica do ser humano. O ser humano ele tem que consumir, ele tem que trabalhar e ele tem que votar naquele candidato que de alguma forma corrobora com essa linha de pensamento. Então, se ele pensar, ele não vai simplesmente trabalhar, ele vai querer os seus direitos, né? Se ele pensar, ele não vai entrar nesse jogo consumista doente que está gerando problemas não só para o meio ambiente, mas também problemas para o indivíduo, porque a gente consome coisas que a gente não precisa, a gente consome supérfluo. E você não vai votar também em candidatos que são fantoches, que tem uma fala muitas vezes bonita, mas tem uma prática totalmente feia, né, destruidora e monstruosa. Então, exatamente o que a gente vê muitas vezes representado na política mostra essa falta de condição de pensamento que, infelizmente, uma parte da juventude, não vou falar que é toda, jamais, não seria essa a questão, mas uma parte relevante da juventude está inserida. Aproveitando agora o gancho que ele deu aqui, a pergunta sempre fica para mais tarde, mas assim, não vou deixar isso de graça não vou deixar barato, você não conhece, né? A primeira pergunta é a seguinte, posso provocar? Vamos lá. Ok. Pode provocar. Nosso amigo jurista, o Xandão, o Alexandre, nosso deus jurídico, tem feito algumas besteiras. Desculpa aí para os juristas que gostam aí do Supremo Tribunal de Justiça, mas o cara acredita na lei, está mudando a lei. Nós, como juristas, sabemos claramente disso. É que nem quando aconteceu lá atrás, o julgamento de um indivíduo que foi julgado por um juiz incompetente. Nós vimos a incompetência, porque na realidade, independente do que pensa, tem o devido processo legal. O devido processo legal deve ser cumprido. E o devido processo legal, ele corre de forma correta. Eu não posso ditar ou alterar nossa lei maior, nossa Carta Magna, que é a Constituição, e os códigos civis posteriores a ela. Certo. Para provocar um pouquinho, o que você achou da decisão do nosso ministro Alexandre, essas semanas que passaram atrás, que ditou regras aí dentro do nosso quadro político brasileiro? Você diz, por exemplo, em relação à cassação do mandato do Dallagnol, por exemplo? Não sei se é exatamente. Ok, eu não ia ser tão explícito assim, mas já que você falou o nome do indivíduo, eu não posso deixar de graça. Sim. O que você achou da cassação do Dallagnol? Foi justa? Então, Cuidado que eu falar. Sim. Eu não sou uma pessoa da área do direito, né? Eu não sou um jurista e assim, eu acho que para fazer uma análise mais do ponto de vista legal, você precisa ter um conhecimento, né, mais profundo da lei para poder de alguma forma fazer essa análise. Então eu posso fazer uma análise aqui mais do ponto de vista político do que jurídico, por não ser alguém da área do direito. Essa é a intenção. Certo. Eu acredito que assim, para mim já está mais do que evidente que um conluio entre Ministério Público e Judiciário, combinando ações para a condenação de uma pessoa, no caso aí que foi o ex-presidente Lula, é um elemento,
é um conluio ali, é um corporativismo que com certeza inviabiliza qualquer defesa. Então, está mais do que claro que a ação do Dallagnol e do Moro foi uma ação enviesada, enfim, que antes mesmo de ver os autos do processo, o Lula já estava condenado por uma questão política. Agora, de fato, se o processo jurídico, nesse momento, para afastá-lo, para cassar o mandato do Dallagnol, foi feito dentro do rito jurídico correto, aí eu não consigo dizer, porque aí, né, me escapa, né, o meu conhecimento técnico, mas certamente o Dallagnol, como o Moro, não eram pessoas que deveriam ocupar cargos políticos, até porque uma pessoa que ocupa o cargo judiciário sempre dizendo que não tinha lado, que eram imparciais, e depois de um processo eles são eleitos, eles vão para ocupar cargos políticos, como o caso do Moro, né, que vergonhosamente aceitou ser ministro da Justiça. Para mim, já está mais que declarado que desde o princípio eles tinham ali um viés político, objetivo político, né, acima mesmo de cumprir a lei e aplicar a lei dentro da sua função jurídica. Essa é a leitura muito clara que eu tenho. Correto. E você acha que dentro desse aspecto de estar entrando no judiciário, lógico, você acabou de falar, ele não tem conhecimento técnico, no caso não é um jurista como a gente, para poder estar dando a sua opinião a nível jurídico, mas sim a nível, estou pedindo a nível filosófico, a nível social mesmo, como cidadão mesmo. Você acha que o andamento do nosso sistema judiciário é um andamento que todos estavam esperando ele nesse governo que entrou agora? Quando você fala mandamento... O andamento. O andamento, tá. O andamento jurídico... O nosso poder judiciário está sendo correto? Eu penso que assim, eu entendo, na minha leitura, né, houve uma omissão do Poder Judiciário na época em que, inclusive, houve o impedimento, né, do atual presidente em poder concorrer nas eleições. Eu acho que assim, houve uma omissão naquele momento, houve uma conivência com aquele modus operandi que de alguma forma queria impedir a volta do PT ao poder, até porque, na minha forma de entender, houve ali um novo conluio entre o Moro e a Rede Globo, por exemplo, para de alguma forma criar no imaginário popular a imagem que o Lula encarnava a corrupção. O PT era uma organização criminosa. Eu acho que isso foi mais uma construção ideológica do que uma verdade absoluta. Não estou dizendo que o PT seja um partido que não tenha nenhuma corrupção. Eu acho que todos os partidos existem pessoas corruptas, mas colocar um partido como uma organização criminosa e o Lula como chefe foi uma construção. Então eu acho que não estou defendendo a total isenção do PT em algumas questões corruptas, mas estou dizendo que a ideia de que o Partido dos Trabalhadores era ali a corrupção encarnada e que o Lula era praticamente o chefe de tudo isso, sem dúvida, foi uma construção ideológica, política da mídia, né, e daqueles que a financiaram, para criar esse imaginário. E aí, quando a justiça não é justa, quando a justiça opera de forma política, as pessoas não vão questionar, porque no imaginário dela já está formada a ideia, já foi formada e construída a ideia pela mídia que o Lula era um ladrão. Então eu vejo que houve o quê? Justamente porque falta esse senso crítico aguçado, as pessoas são massa de manobra com muita facilidade. Certo. Olhando esse ângulo que você acabou de falar agora, da questão política, é lógico, quero deixar bem claro aqui para o nosso público e para quem está assistindo a gente que não estamos falando de um partido político, tá? Estamos falando, assim, da visão geral do país. Então não coloque aqui embaixo, que tal partido, é isso e aquilo, não. Nós estamos simplesmente falando sobre a situação do país que está no momento, porque até eu tenho um partido que eu acho interessante, mas também sou jurista, sei o que é certo e o que é errado, nós também sabemos disso daí, tá? Olhando esse aspecto agora que você falou do poder judiciário, no geral aí, vamos partir um pouquinho agora para a questão das escolas. Talvez isso eu tenha provocado bastante isso, porque eu tenho visto isso no dia a dia aí, e visto isso acontecer com os lugares. Teve uma aluna aqui no nosso podcast, quando eu fiz as prévias de podcast,
que ela falou que professores que querem dar aula sofrem perseguição nas escolas. Eu sei que é delicado para você, porque você trabalha com o meio público. Sim. E assim, ela afirmou que diretores perseguem professores que querem dar aula. Porque o que acontece hoje muito? O aluno sai de uma aula e vai para outra porque aquela aula especificamente não está dando o conteúdo que deveria dar. Então, muitas vezes nós trabalhamos com o meio público, também dando aula, nós sabemos que muitos professores também automaticamente não são merecedores do nome, da posição que ocupam. Sim. O que você acha disso? As escolas hoje estão sendo ditadas como instituição pública, porém age como privado? Olha, eu com certeza posso, de alguma forma, dar aí total adesão a essa concepção, porque eu acho que essa fronteira entre o público e o privado, ela sempre foi muito tênue, e se a gente tem um sistema capitalista que funciona muito pela lógica do lucro, e enfim, tem toda uma intencionalidade, muitas vezes, de fazer desse espaço público uma extensão do privado, dentro de alguns grupos que estão no poder, a escola também não escapa desse mecanismo. Então a gente vê, muitas vezes, os diretores, boa parte, não estou falando novamente todos, mas eu já passei por várias escolas e vivi experiências, sim, de diretores que têm ali um comportamento de assédio moral, disfarçado, com toda um discurso que eles estão ancorados na lei, que é a diretoria de ensino, que é a secretaria da educação, né? Vem com todo esse discurso, mas na prática cometem crimes. E aí vamos pensar nessa ideia do professor que quer dar aula. O que é o professor que quer dar aula? Nesse sentido que a aluna coloca, da forma que eu entendo. É o professor que ele não vai simplesmente ir lá para reproduzir o discurso do status quo. Né? É o professor que, não que ele vai doutrinar aluno, porque também tem essa ideia que alguns professores são doutrinadores. Às vezes o professor que é acusado de doutrinador é aquele que simplesmente não reza a cartilha do governo. É aquele que não reza a cartilha do sistema. Voltamos à política então. Sem dúvida. Infelizmente a política, ou felizmente, não sei, mas a política inclusive está dentro da igreja. A política está dentro da nossa casa. Então essa coisa que não se discute política é inclusive um argumento exatamente para você simplesmente aceitar as coisas e não discutir. Tem que discutir política, sim. E a escola também era muito política. Então, quando o diretor ele não permite que o professor ensine os alunos a pensar, tenha uma opinião, vamos colocar assim, politizada, esse diretor ele está concorrendo para um ideário que quer pessoas que simplesmente reproduzam aquilo que o sistema, de alguma forma, determina. Certo. Falar nisso, quero mandar um abraço aí para a Kim, tá? A Kim, quando ficou sabendo que você ia vir aqui, ela falou, puxa, meu tio vai estar lá no podcast, tá? Queria mandar um oi para ela aí, provavelmente deve estar nos assistindo. Opa, então, um beijão para você, que bom que você esteja acompanhando, e manda a pergunta aí que a gente vai responder daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Agora, olhando assim o ponto de vista dos dias de hoje, até no aspecto geral, geralmente quando eu falo, estou falando no aspecto geral. A pergunta é a seguinte: ser amado ou ser temido? Nicolau Maquiavel. Muito boa a pergunta. O amor, ele é um caminho difícil. O amor, ele requer renúncias, ele requer a escuta ativa. O amor, ele requer a empatia. O amor, ele depende de uma ideia mais coletiva e não individualista. Então, é mais fácil ser temido. O ser temido é um caminho muito mais plausível, não plausível no sentido próprio da palavra, mas plausível para mim atender meus interesses. Então eu acho que a maioria das pessoas elas agem pelo temor, pela imposição, pela força e não pelo diálogo. Isso acontece muitas vezes nas relações familiares, isso acontece na escola, isso acontece, enfim, nas empresas.
Então, muitas vezes o amor ele é um discurso romântico, mas a prática é uma prática da imposição, da força, né, da falta de diálogo. Então, o amor é para pessoas não só maduras, o amor é para pessoas evoluídas, pessoas humanizadas no bom sentido do humano, porque o humano existe o mal e o bom sentido, né? Então, o melhor emprego da palavra humano, o amor, ele serve para essas pessoas. Mas agora não queria te interromper, mas Sim. dando um complemento aí, agora estamos entrando na área de filosofia, eu gosto muito disso, né? Olhando para o aspecto geral, o amor constrói ou destrói? Porque o amor transforma o homem, traz à tona o seu lado fraco. Certo. O amor constrói ou destrói? Ou depende da proporção da dose que você toma? Depende da dose. Depende da dose e eu acho que depende muito da sua maturidade em saber amar. Porque, por exemplo... O amor está agregado à confiança? Está, com certeza, agregado à confiança e você só ama de verdade, na prática, você só ama na confiança. Agora, você pode amar apenas no sentimento e quando você não confia, ou seja, não tem a prática, esse amor no sentimento pode fazer com que o outro seja totalmente sufocado. Porque esse amor ele se torna possessivo quando ele não tem a confiança. Esse amor faz com que o outro seja visto como um brinquedo ou um objeto seu, que você movimenta e ele serve apenas para atender os seus interesses. Um amor de verdade, maduro, é aquele amor que dá espaço para o outro, ser o outro e estar totalmente separado de você. Porque o outro não é uma extensão sua, o outro é um outro indivíduo. E o amor verdadeiro na prática e não apenas no sentimento, ele consegue ver que o outro ele tem também um corpo, ele tem uma mente, ele tem sentimentos e isso tem que ser respeitado. Então, nós voltamos agora dentro da área da filosofia, falando de amor, voltamos a Nicolau Maquiavel. Eu tenho que ceder para que me amem, porque eu preciso impor aquilo que eu quero. Então, isso quer dizer que eu posso usar, abre aspas, posso, no sentido, o amor como poder de manobra? Eu acredito que sim, até porque se você... Filosoficamente falando, é lógico. Eu acho que essa divisão entre amor, ele não ser só no sentimento, mas ele também ser um comportamento é fundamental. Porque quando você pensa no amor só no sentimento, vamos dar um exemplo, um rei ou um governador que ele sabe que ele é amado pelo público, ele pode usar isso exatamente para tomar decisões graves que vão prejudicar essas pessoas, mas que ele entende que aquele amor vai cegá-las, vai impedi-las de ver a verdade e de criticar essa decisão. Então, às vezes, eu posso partir... vamos pegar uma relação, por exemplo, de um casal. Eu sei que a minha esposa me ama. Eu aproveito desse amor, dessa confiança que ela tem por mim, para, de alguma forma, por exemplo, atrair. Porque eu sei que ela não vai desconfiar. Porque esse amor que ela tem por mim faz com que ela confie cegamente em mim. Então, esse amor cego, que está só no sentimento, ele pode levar a você ter uma ação contra o próprio amor. Nesse caso aí, pessoal, só para aqueles que estão assistindo aí, que ainda não leu O Príncipe de Nicolau Maquiavel, tá? Quando eu falo a palavra príncipe, eu estou me referindo a todo e qualquer tipo de autoridade, tá? Porque Maquiavel, ele foi bem claro lá no livro, abre aspas nos nossos estudos, que quando se fala o príncipe, estou falando de governador, reis, prefeito, presidente, todos aqueles que exercem o poder governamental. Mas só que eu estou usando aqui o príncipe como uma metáfora para a gente falar de sentimento e falar de ocorrências em si. Nesse fato, quando a gente dita Nicolau Maquiavel, estamos assim, trazemos ele para o cotidiano de hoje, o livro O Príncipe ainda é aplicado hoje no nosso dia a dia para os nossos governantes? O livro O Príncipe, ele nunca deixou de ser atual. Nós estudamos ele no direito. Perfeito. Ele nunca deixou de ser atual em todas as relações onde há poder, né? Em todas as relações políticas. Por isso que eu sempre coloco, porque assim, eu gosto sempre de fazer essa desconstrução, que a política está no espaço público.
quando você tem ali um candidato, quando você tem ali um prefeito, um governador, um senador, um deputado, não, a política está também nas empresas. Parece que as empresas são isentas de política, né? Não, a ideia do príncipe temido, por exemplo, funciona muito nas empresas. Um chefe, né, um dono de empresa, um empresário, sei lá, um supervisor, ele quer mais ser temido do que ser amado. Até porque, se ele for lidar com a relação do amor, o amor, por essência, ele exige reciprocidade. Então, o chefe, ele não quer lidar com a relação do amor porque ele vai ter que também entender o lado do funcionário. Então, ele não quer entender o lado do funcionário. Ele quer que o funcionário simplesmente cumpra a sua função. E se ele for entender o lado do funcionário, ele não vai descartar esse funcionário quando a empresa passar por uma crise. Ele vai pensar se esse funcionário, ao ser mandado embora, se ele vai ter meios de subsistência. Então não tem amor nessa relação. Tem medo, tem uma relação mercadológica, tem uma imposição. Eu acho que isso é muito claro. Existe política na empresa, não é só no Estado, não. Pessoal, eu adoro conversar, eu adoro o podcast que assim, traz pessoas inteligentes e a gente consegue debater, abre aspas, de igual para igual. Brincadeira, ok? Ponto de vista aí, bem delicado. Ainda em Nicolau Maquiavel. Cara, eu sou louco por esse cara. Esse cara escreveu um livro assim, direito, uma coisa impressionante. Mas vamos lá. Muitas escolas ditam o aluno é o objeto. Não devemos desenvolver com os problemas dos alunos. Eu sou um professor bem diferente, tá? Certo. Que eu quebro o paradigma constantemente. Alguns me odeiam por isso, outros gostam, né? A relação aluno-professor tem que haver distância ou, no caso, por viver aquela pessoa constantemente com uma classe de 20 e poucas pessoas, 20 pessoas, você vê uma pessoa triste na sala, ignora ou cuida? Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Se você estiver pensando de forma institucional, você ignora. Correto. Né? Você ignora, aquilo não é problema meu, aquilo é um problema do indivíduo. E enquanto isso não interferir no meu poder sobre a sala, eu não vou... Adoro isso. Adoro isso. Eu não vou usar isso como moeda, como moeda de troca de barganha. Porque na concepção do Maquiavel, e eu até falo um pouco até de Max Weber... Eu ia entrar já, cara. Muitas vezes eu vou me compadecer do aluno triste porque, de repente, eu percebo do ponto de vista político que as pessoas vão olhar aquele ato e vão me respeitar mais. Então a ideia ali não é o problema que o aluno está enfrentando, é a preocupação com ele. É a preocupação com a impressão que eu vou passar para a sala. E em conceitos maquiavélicos, não entendendo que Maquiavel defende isso, ele está dizendo que aquele que está no poder, muitas vezes ele vai utilizar do poder pensando na lógica da dominação, inclusive parecendo ser humano, ser empático. Então, eu entendo que eu não devo viver esse personagem na sala. Eu tenho que ter uma empatia na essência e preocupar com o estudante como uma pessoa. Eu não posso ignorá-lo porque, enquanto professor e educador Paulo Freire, eu não posso apenas estar ali cumprindo uma função profissional. Eu tenho que ser um humano dentro da sala de aula. Mas, infelizmente, isso é para a minoria, porque a maioria entende que eu estou ali para ser um funcionário, cumprir um papel e que os problemas do estudante são deles e não meus. Então, muitos vão ignorar certamente aquele estudante, a não ser que não seja pela questão, né, Maquiavel, Max Weber, do poder, do que aquilo vai me trazer de dominação. Galera, dá pra ver que eu continuo bastante o papo, né? Eu já falei, adoro falar com pessoas inteligentes. Aí vamos entrar já em Max Weber, vamos pegar e fazer o seguinte princípio. O indivíduo cresce de dentro para fora ou de fora para dentro? Estou falando isso pelo seguinte aspecto. Moramos hoje num local onde, não diria que a criminalidade é alta, eu diria que o preconceito é maior que a criminalidade. Puxa, sou negro, jurista. Você é negro, filósofo. Certo. E ainda entro no shopping e encontro segurança me olhando com cara complicada. Perfeito. Tenho que tirar uma carteira para mostrar que eu sou quem eu sou. Aí nesse aspecto, a pergunta é a seguinte: o indivíduo, quando ele tem uma mente centrada, meus alunos de terceiro ano ouvem isso aí. Quando o indivíduo tem uma mente centrada, ele consegue crescer de dentro para fora?
que no caso é aquela velha ideia, eu nasci no berço pobre, vou morrer pobre. Eu nasci no berço pobre, posso ter oportunidade fora. Ou no caso, eu posso estudar, ter o primeiro curso superior da minha família e alterar todo o histórico de uma família que passou por necessidade. Ainda é filosofia. Sim. Muito bom, muito bom essa pergunta. A gente não pode jamais, que é isso que a gente está falando, ignorar que a gente vive na sociedade que é racista. E racista? Eu diria um pouco mais, mas tudo bem, vai. Você é racista, ok. Desculpem a galera, ok. Mas pode usar o nome que você quiser, mas certamente que vai mostrar essa questão de uma sociedade que ela não é para todos. Né? Ok, ele deu a liberdade de usar o nome que quiser. Olha só, você é taxado como negrinho, carvão, pretinho, isso que aquilo outro, tal, pela sociedade que tira da gente o direito de sermos quem nós somos, que somos preto, tira o direito da nossa etnia, é justo. Com certeza não é justo. Cotas raciais, é justo? Eu sou um defensor das cotas, né? Eu sou um defensor das cotas exatamente porque a gente vive numa sociedade racista, uma sociedade racializada, que não dá as mesmas oportunidades para pretos e brancos. A gente precisa de ações que comece a igualar esse processo de oportunidades. Então, se a gente não tiver algumas políticas públicas que procurem atender esses grupos que são marginalizados, vulnerabilizados, eles vão ter dificuldades ou talvez não vão conseguir alcançar determinados patamares sociais. Agora, não significa que as cotas sociais e qualquer ajuda, vamos colocar assim, que na verdade não é uma ajuda, né? Qualquer reconhecimento de uma reparação histórica que o espaço público dá, neutralize a sua própria capacidade, o seu próprio esforço para exatamente vencer essas estruturas de dominação, de preconceito que existe na sociedade. Porque eu sempre coloco essa ideia, né? Uma menina, vou dar esse exemplo de uma mulher, primeiro. Uma mulher que sai de casa, no trajeto de casa à escola, ela tem medo de ser estuprada, de ser violentada, ela não vai ter a mesma produção intelectual de uma menina que vai para a escola sem nenhum medo, sem correr nenhum risco. Então, um homem negro, por exemplo, que sai de casa e sabe que em algum momento ele pode sofrer racismo, inclusive pela polícia, que teoricamente seria um aparato de segurança pública e não de reprodução de preconceitos, ele também não vai ter o mesmo produto intelectual na sala de aula. Então, as cotas, elas não são privilégios, por exemplo, elas não existem para, de alguma forma, tornar o negro uma pessoa com vantagens. Ela tenta minimizar os efeitos danosos que o preconceito causa nesse processo de oportunidades na sociedade, direitos e oportunidades. Certo. Pessoal... Não, pode falar. Pode não, é porque eu lembrei que tinha uma pergunta sobre o Max Weber, mas depois a gente pode desenvolver sobre a questão... dissertar sobre ela, tá? Sim. Pessoal, parando só um pouquinho, só pra gente poder... Quero mandar um abraço aqui, tá? Pro nosso amigo Leandro, que dá aula aqui de informática aqui na região. É um cara, assim, que eu admiro demais. O cara que trabalha a semana toda e encontra tempo no final de semana no da vida de adolescência. É o que eu costumo falar. O meu trabalho é uma coisa muito interessante, porque durante a semana eu trabalho muito e no final de semana eu consigo estar com pessoas maravilhosas como você e me dar a oportunidade de conhecer pessoas com mentes brilhantes e com atitudes brilhantes, como o Leandro aí. Leandro, um abração aí, falou? Vamos lá, dando sequência aqui às nossas brincadeiras, fechando de brincadeira de bate-papo. Nós vemos no país, desculpa a expressão, as crianças estiverem aí na sala, tirem por favor, vemos, temos um país filha da puta, ok? Um país onde nós temos aí umas pessoas que de repente são fora da realidade. Discriminação, tá? Acusação caluniosa. As pessoas têm medo de andar na rua porque hoje em dia não tem um aparato legal de proteção. Hoje em dia, dentro do assunto ainda o negro ainda é vítima constantemente do sistema
brasileira? Infelizmente... Mais que as mulheres? Aí é uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que a mulher, infelizmente, ela... Eu não sei se eu consigo fazer ali uma medição, né? Mensurar. Eu sei que o racismo ele é muito, muito pesado e eu acho que talvez o machismo ainda acaba sendo um pouco pior. Não sei, não saberia talvez trazer uma referência. O que é pior? Eu sei que os dois são péssimos, né? Os dois são terríveis. Mas o negro, falando em relação ao negro, o negro ainda hoje, ele tem ali uma situação de vulnerabilidade muito exposta, porque entra aquilo que o Abdias do Nascimento fala, né? A gente tem uma sociedade em que, do ponto de vista legal, você não tem nenhuma lei que de alguma forma coloque o negro numa situação desfavorecida em relação ao branco. Então você tem uma Constituição que vai falar que todos são iguais perante a lei, né? No entanto, as pessoas que muitas vezes operam a lei, que operam as empresas, que operam as escolas, elas são racistas. Elas reproduzem o racismo. Concordo plenamente. Então, o racismo ainda está presente nas consciências e nas práticas, não legais, mas sim. Então existe injúria, existe discriminação, existe segregação velada, mas existe com certeza na sociedade. Pessoal, nosso podcast é um podcast que diz a lei, sempre tratamos dentro da base da letra da lei, tá? Na realidade, nós estamos tratando aqui do artigo 138, 139, 140 do Código Penal. Estamos tratando também do artigo 205 até o artigo 216 da Constituição. E estamos tratando do artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Só para ser mais exato, nosso assunto está dentro disso, dentro da filosofia. Conseguimos brincar um pouquinho com essas vertentes aí, ok? Hoje, quais são os trabalhos sociais que vocês desenvolvem dentro da área de proteção à nossa etnia? Eu estou fazendo um trabalho, no caso, a Rede Ubuntu Educação Popular, ela tem, sem dúvida, um trabalho de olhar o jovem não apenas como um objeto, como muitas vezes acontece na escola pública, um número, o indivíduo, né, o indivíduo que precisa de alguma forma ali parecer, ao menos para o governo, que ele está na escola, que ele está aprendendo e que ele está sendo alfabetizado. Então a gente na verdade vive no estado de um analfabetismo funcional que não funciona na prática porque existe muita defasagem do ponto de vista educacional. Mas já exatamente no cursinho a gente procura entender esse estudante como ser humano, como uma pessoa e não apenas como alguém que vai passar no vestibular, alguém que tem que entrar na universidade. Então quando a gente se preocupa com essa parte humana, psicológica, com a alimentação, porque o nosso cursinho ele oferece alimentação para esses estudantes, ele oferece apoio psicológico para esse estudante, ele dá formação política, além do conteúdo que prepara ele para o vestibular. Então esse aparato, né, de ver a educação integral do indivíduo, do ser humano, eu acho que entra muito nessa coisa que você coloca como olhar para a etnia, olhar para as questões pessoais, humanas, né, dessa pessoa e não apenas desse estudante que eu vou introjetar ali informações e produzir números ali de sei lá, como objetivo, vai usar, não que o objetivo seja dessa forma, mas apenas o objetivo no sentido, o interessante é que ele passe na universidade. Se ele tem problemas em casa, se ele, sei lá, tem problemas sociais, isso não me importa. Eu só preciso produzir nesse indivíduo o acesso à universidade. Você estava vendo um vídeo seu essa semana e você falava muito da forma das pessoas pensarem. Foi seu último vídeo. Você está falando muito da forma das pessoas pensarem, falando um pouco sobre o aspecto da forma de pensar hoje em dia. Passa pra gente qual a mensagem que você queria passar naquele vídeo. No último vídeo, eu creio. O último vídeo eu falei sobre inteligência artificial. Talvez seja do educação, que eu falei, colhi algumas frases, né? Exato. Sobre liderança, né? Eu fiz ali uma análise sobre essa relação entre você ser um gestor, por exemplo, e você ser um líder. E eu entendo que
nós, como professores, como educadores, procuramos ocupar esse lugar de líder, que é justamente, não é alguém que quer ser seguido, quer ser servido ou quer ser temido, pensando em Maquiavel. Sim. Mas é uma pessoa que quer se relacionar, que entende que o outro é tão indivíduo quanto eu, que eu não sou superior a ninguém, e que a gente faz um processo de amizade, estabelece relações para estabelecer um processo de troca. Então acho que uma das ideias que eu tentei colocar ali é que a gente não deve se ver como melhor, como superior a ninguém, porque nós todos somos iguais, mesmo que tenhamos ali alguns títulos, tenhamos ali alguma faculdade e tenhamos um poder aquisitivo maior. Eu acho que o que nos faz menor é pensar que nós somos menores, ou muitas vezes enaltecer alguém como se fosse de uma casta, como se fosse de um plano existencial superior, sendo que isso não existe. O que existe são condições de vida diferentes, de repente saberes diferentes, existe a diversidade, mas não existe essa ideia de que um é melhor do que o outro dentro da sua constituição enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto sujeito. Pessoal, gostaria de pedir desculpa pelo som aí de fundo, tá? Que talvez esteja incomodando vocês aí. É que a acústica aqui do estúdio ainda não está 100%. Assim que estiver 100%, não teremos mais contratempo aí, só para chutar para o nosso público. A Vera mandou aqui pra gente uma mensagem aqui, um abração, Vera, tá? Mandou também para você, olha, Rafa, aqui. Você é muito inteligente, tá ok? Não só eu compartilho dessa visão. E um abraço aí pra Vera, ok? Vamos lá, dando sequência aqui às nossas falas, nós estamos falando sobre o indivíduo, as famílias brasileiras hoje. Fala um pouquinho sobre elas. Amor, ódio, objetivo, crescimento, impulsionamento, medo. É o que atinge a gente hoje em dia? Falar sobre a família brasileira é complexo, porque eu acho que a gente tem uma estrutura sociopolítica que ela não favorece uma construção familiar. Calma aí, isso aí agora não é legal interromper. Eu adoro isso, cara. Nosso artigo 5º da Constituição é bem claro lá. O salário mínimo é suficiente para você vestir, tá? Para você dar lazer ao seu filho, para você comer e para você viver bem. 1.300? 1.300. Ok. Creio que é 1.300. É isso mesmo, 1.300 e... tem quebradinho, talvez seja aumenta. Talvez aumente R$40, R$20. Tem o DIEESE, né, que é o Instituto Intersindical, que ele faz um cálculo, né, em cima da inflação, em cima, enfim, dos valores dos produtos que estão aí no mercado, do gás, da gasolina, enfim, de todos esses produtos de consumo, qual deveria ser o salário mínimo. Né? Na última vez que eu vi, o salário mínimo ideal estava mais de R$6.000 para você ter uma vida digna, né? Uma família ali, né? No caso, vamos pensar em um pai, né? Pensando na família tradicional. Família margarina, pai, mãe e um filho. Teria que ter pelo menos esse valor para você ter ali uma dignidade, né? Então a gente sabe que quando você não tem uma estrutura financeira, de moradia, de saneamento básico, como é que você vai ter uma estrutura de pensamento, uma estrutura de sentimento de alguma forma organizada? Então muitas vezes os problemas dentro de casa, ele acontece não porque os indivíduos são problemáticos, não sabem viver, mas é porque existe toda uma estrutura social que já oprime, que já sobrecarrega esse indivíduo, que é explorado, e aí ele não consegue nem ser dentro de casa um bom pai, né, um bom esposo, um bom filho, sei lá, uma boa esposa, porque problemas estruturais, sociais, acabam também interferindo nos relacionamentos dentro de casa. Então a família, infelizmente, está numa situação delicada. Rafa, a nossa conversa acaba caminhando para um assunto que eu perguntei anteriormente. O indivíduo cresce de dentro para fora ou de fora para dentro na nossa região hoje em dia? Região pobre, favela. Eu gosto muito dos Racionais, né? Sou um fã
né, dos Nacionais. Pô, estão ouvindo aí? O dia que alguém quiser comparecer aqui, adoraria, cara, entrevistar esses caras. Ouça a música direto. Veio pro podcast O Que Diz a Lei. Exatamente, opa, gostei disso. Eu entendo que o indivíduo, certamente, o crescimento dele é um misto, né? Depende de uma estrutura, mas também, né, depende do seu desempenho, da sua busca, né? Então acho que é um processo que tem os dois lados da moeda, mas numa sociedade de negação, numa sociedade de que o pobre é violentado, o negro é violentado, é perseguido, sufocado, infelizmente a gente quase que está crescendo mais de dentro para fora do que de fora para dentro, porque as condições de desenvolvimento, infelizmente, não estão dadas para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma natural. Então, para a gente crescer hoje, evoluir, é com muita resistência, né? Hoje eu sou um professor da escola pública, tenho um curso superior, não porque necessariamente o Estado me deu todas as condições, mas é porque eu fui muito resistente, é porque eu tive amigos, eu tive uma mãe, sabe? É aquela coisa da resiliência. Você tem que ser muito resiliente para você não ser tragado pelo crime, para você não ser tragado pelas drogas, como um escape dessa repressão que o sistema te impõe todos os dias. Então, muitas vezes, eu, citando aqui Racionais, né? Cada dia que você acorda, né, você lava o rosto nas águas sagradas da pia e nada como um dia após o outro dia. Cara, eu sou obrigado a perguntar. Aí vem a brincadeira. Teoria do caos ou inferno de Dante? Teoria do caos ou inferno de Dante? Qual? É uma pergunta complexa, né? Eu acho que assim, eu entendo que a gente vive num mundo caótico, né? Um mundo caótico, não porque necessariamente, sei lá, é uma teoria da conspiração, mas até mesmo pelas colocações que eu fiz agora de uma estrutura social, de uma sociedade de classes, em que você tem todo um processo de favorecimento das elites e de repressão das pessoas que trabalham para manter o privilégio de uma classe, de uma casta social, então a gente vive num mundo caótico, né? E que de alguma forma não deixa de ser também um inferno, né? Não deixa de ser um contexto social infernal. Pessoal, só explicando aqui, tá? A teoria do caos é aquela teoria de que eu estou predestinado àquilo que eu faço, ou melhor, Caim existe um porquê daquilo ali, então assim, aquilo tem que acontecer. A teoria do caos ela leva muito para aquela questão, nasci de uma forma, vou morrer daquela forma porque eu sou aquele indivíduo. O inferno de Dante é as 7 camadas. Sim. Tá? A primeira, a segunda, quem não leu, leia aí, coloca aqui embaixo que leu e a gente bate um papo sobre isso daí, tá? Da internet, adoro falar sobre essas coisas. Falando agora um pouquinho da teoria do caos, você acha que hoje em dia a pessoa nascida no berço pobre, a tendência é acesso difícil à educação? Porque hoje nós temos os jovens na escola, como eu falei com você anteriormente, sempre voltar nisso porque eu sou educador. Sim. Temos jovens na escola, só que porém não ensinam aquilo que é necessário para ter a educação básica. É lógico, a educação vem de casa, nós complementamos. Sim. Você acha que hoje em dia o nosso ensino está dentro do que deveria ser? Agora falando do ensino, não falando da direção. Existiu toda uma propaganda feita aí pelo Estado sobre o novo ensino médio, que o novo ensino médio seria uma implementação de um modelo educacional em que o estudante ele teria a oportunidade de escolher ser o que ele quiser e que essa construção da sua carreira, do seu projeto de vida, já começaria dentro da escola. Então, esse é o marketing que eles vendem, né? O embrulho belo, né, do presente, que na verdade é uma maldição, é que esse é o ensino médio. Na prática, que é a maldição, que é quando você abre o presente, o novo ensino médio não está preparando você para ser o que você quiser, mas está condicionando você a ser aquilo que as empresas, aquilo que o mercado de trabalho deseja, em detrimento daquilo que seria o que você tem como projeto de vida. Então esse novo ensino médio,
ele não favorece a construção do sonho do sujeito. Ele favorece, sim, a implementação do indivíduo desejado que o sistema quer construir para o mercado de trabalho e para de alguma forma, continuar mantendo os privilégios da classe dominante. Pessoal, lembrando aqui, tá, que nós estamos aqui no podcast, então, assim, são vários pontos de vista. Eu discordo um pouquinho, mas não vou colocar esse problema agora. Eu penso o seguinte, eu penso que ele foi mal administrado, porque, assim, onde já se viu, desculpa a expressão também para os nossos amigos e colegas, tenho ótimos colegas aí, professores de português, professores de matemática. Ô, Leandro, um abração aí, cara. Tô esperando aí pra gente jogar aquele basquete, ok? Espero jogar um basquete com você e com os professores aí. Mas você não acha que o Estado em si errou no projeto? Porque temos ótimos professores de arte cênica. Colocar professor de matemática para dar aula de arte cênica. Sim. Você não acha que isso é um erro estatal? Sim, não profissional? sim. Tanto que eu percebo que, assim, por exemplo, você cria ali matérias, disciplinas que de repente elas têm a condição de formar o indivíduo de forma multifacetada em vários setores, mas o profissional que muitas vezes está sendo colocado para desenvolver aquele saber, ele não tem a formação adequada. Eu dou um exemplo muito claro, eu sempre comento isso, né? Você pega uma escola particular e você vai ter ali um indivíduo dando uma determinada matéria, você vai ver ali que no currículo dele, ele tem ali 3.000 horas ou mais sobre aquele conceito, sobre aquele assunto específico, para ele conseguir formar aquele estudante naquela área. Aí você vai na escola pública, muitas vezes, a pessoa que está dando aquele saber, ele tem ali uma carga horária, sei lá, de 180 horas, de 200 horas. Então, só nisso, acho que você já tem um abismo, né, da qualidade do que vai ser ensinado, ministrado por conta, né, da formação que esse profissional tem naquela área, naquele setor. E lembrando, isso não é culpa da pessoa que está ocupando aquela cadeira, é culpa do governo. Isso é culpa da forma como o governo cria uma ideia de que você vai ser formado, preparado. Se você vai ser formado e preparado em várias áreas de saberes, uma das coisas principais que tem que acontecer é você investir no imobiliário da escola, na infraestrutura. Então você tem que ter laboratório, você tem que ter, por exemplo, teatros, você precisa ter oficinas que permita que você tenha ali aquele saber. Você vai ter uma aula de fotografia, por exemplo, aprender ali a tirar foto, a fazer enquadramento, mas você não tem ali um estúdio. Então você tem o que? Uma aula de fotografia que é giz e lousa. Então isso aí é papo, né, para inglês ver. Então se você implementa, mas dando todas as condições de formação dos professores, de montagem da infraestrutura, da estrutura do imobiliário, para que aquele projeto aconteça, aí sim eu posso de fato acreditar e defender esse novo ensino médio. Na prática, né, vamos dizer assim. Galera, vocês sabem que eu sou um cara assim, que gosto muito de dialogar, mas gosto muito também de fazer brincadeiras, né? E uma das brincadeiras que eu vou fazer aí agora, em cima do que ele falou, é o seguinte: eu mando um abraço aí para a nossa diretora R aí, ok? Que automaticamente recebe imobiliários e deixa guardado na gaveta, assina papéis de forma ilegais. Então aí, R, um abraço para você, tá? Tô com saudades. Desculpa aí, pessoal, quem me conhece sabe de quem eu tô falando. Mas, dentro do assunto, fica difícil ficar sério agora, né? É porque eu fico indignado, cara. Política, é por isso que eu não falei. Uma coisa bem clara, eu falei com o Ismar de uma forma bem clara. Ele vai cuidar de política no podcast e eu bato papo com pessoas. Mas política me dá medo, me dá nojo, porque político tira proveito de pessoas, sabe? Sim. Ou você ensina o cara a pescar, ou você dá um peixe pra ele. Vamos ensinar a pescar? Vamos ensinar a pescar. Então, cesta básica então, é legal pra quem tá precisando, mas formar um pai de família para trabalhar ou dar um emprego para eles é mais bonito ainda, sim, né? Sim. Então, assim, olhando desse aspecto aí, agora, caminhando aqui, é lógico, vamos ter parte 2. Pergunta aí que nós vamos fazer aí, Nego Rafa. Quem é o Nego Rafa, cara? Por que esse cara, com esse aspecto intelectual, dirige um programa, um canal, Horus, né? Horus em Foco. Horus em Foco. Administra um canal
faz bem para pessoas, tem uma formação brilhante e ainda se preocupa com os outros, mesmo sabendo o mal que a sociedade pode causar quando você se preocupa com o outro. Sim. Quem é o negro, Rafa? Nunca faleceu. Essa é uma pergunta, enfim, complexa, porque eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade de falar de mim, né? Mas eu sou alguém, eu sou um sonhador, eu sou um lutador, eu sou uma pessoa que não me convenço ou não aceito todas essas imposições de poder, de controle que a sociedade coloca. Eu sou uma pessoa que tenta lutar contra a injustiça. Não sou perfeito, tenho muitos defeitos, certamente. Estou em desconstrução de muitas coisas erradas que a gente vai aprendendo, que a gente foi condicionado a reproduzir. Sou alguém que costumo dizer que uma das habilidades, talvez que eu me atribua, é que eu me entendo como uma pessoa que tem uma boa percepção e também uma pessoa que tem uma boa escuta. Então, quem me conhece sabe que quando conversa comigo, eu valorizo cada palavra que essa pessoa diz. E termino dizendo assim, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos, que é a Milena, beijo pra você, Milena, que inclusive me ajuda no canal. E ela sabe, né? A gente conversa, ela tem 12 anos e tudo que ela me fala, eu escuto, eu dou atenção, porque às vezes as pessoas têm esse costume de falar assim, não, é uma criança que está falando, não tem por que escutar. Não, tem por que escutar, você aprende muito com a criança. Então eu deixo um recado aí para os pais, aprenda com os seus filhos, escutem eles, não apenas imponham a sua verdade, mas esteja aberto também a ouvi-los, que você vai aprender muitas coisas interessantes. Vou provocar um pouquinho, ouviu, Vera? Brincadeira, ok? Brincadeira. Mas é assim, o Nego Rafa é essa pessoa social, essa pessoa que busca ajudar o próximo. E uma pergunta que eu faço geralmente quando estou caminhando para o final da nossa entrevista. Temos duas vertentes de heróis hoje em dia em alta. Temos aí a DC e tem a Marvel, ok? E assim, eu até brincaria, cara. Se eu fosse olhar o aspecto do filme, eu faria Lanterna Verde, né? O John, qual herói que você denomina entre esses dois? Entre essas duas vertentes? Eu vou ser bem sincero pra você. Eu acompanho as duas, mas às vezes eu tenho até dificuldade de identificar qual herói está aonde, né? Por exemplo, você falou do Lanterna Verde, eu nem lembro agora onde ele está. Parou! Brincadeira, meu! O cara não acompanha os Vingadores, cara! E a câmera ainda muda aí, legal, vai. Vingadores de si? Não, Marvel. Olha aí! Cara, tem que colocar um quadro aqui sobre séries. Vamos lá. Marvel. Vingadores é Marvel? Marvel. Então, Poxa, às vezes eu faço essa confusão. Eu realmente... Desculpa, galera, infelizmente. Só acrescentando aí, tá? Quer um filósofo melhor do que? Todo mundo é contra o cara, mas desculpa. Como Thanos, cara? Thanos. Ele nem metade do universo pra equilibrar a outra. Eu sou inevitável. Ok, vamos lá, desculpa. Vai lá, brincadeira, que eu não podia deixar passar. É muito louco e tem essa discussão, né? Inclusive tem vários vídeos que colocam essa discussão, qual que é melhor, né? Inclusive, eu lembro que eu fiz um trabalho com os estudantes e aí eu estudei um pouco a fundo qual que era considerada ali a melhor e tal. Inclusive tinha uma que tinha uma bilheteria muito maior, né? E baseado nisso, essa era vista como melhor, como superior. Mas pra ser bem sincero, eu não lembro agora qual que era das duas, mas você que é mais ligado na... Tô guardando o nosso filme do Flash, cara. Vou falar nisso, tá vendo uma exposição, tá? Da Marvel lá no Vila Lobos, lá que eu tô louco por aí. Se pintar ingresso aí pra gente promover, manda aí pra gente. Eu lembro que o Flash é de si, não é isso? O Flash é de si. Isso! Tamo aprendendo. Lembrei, tá melhorando a situação. Tá certo. Então, mas enfim, eu acho que as duas, eu entendo que os quadrinhos, HQ, enfim, ele tem
ele tem uma importância muito grande na construção, por exemplo, da sua visão de mundo. Correto. Porque, né, as crianças, elas antes de ler jornal, de ler um livro, né, elas vão assistir desenho, elas vão ver, né, história em quadrinhos. Então acho que existe uma importância da gente ter quadrinhos que falem mais sobre mulheres, não apenas do seu corpo, falem de pessoas negras, não apenas como vilão, né? E tudo isso é importante para construir uma sociedade mais justa, igualitária e sem preconceitos. Outro dia eu estava em sala de aula, dando aula, e eu vi um aluno lendo, acho que... Desculpa, gente, aí eu vou fazer aquela ignorância, não sei se é mangá, não sei, tá? E vendo uma revista, que no caso é um mangá, eu acho. Sim. Tem mangá e tem o que mesmo? Coloca aqui embaixo, quero saber. Sobre homossexualidade. Certo. Ele leu esse mangá, então produzindo já esse material. Sim, O sim. que você acha disso? Eu, assim, inclusive foi a minha fala, isso faz link um pouco com a minha fala anterior. Eu acho que as crianças, muitas vezes, elas já nascem com determinados preconceitos ou preconcepções, porque muitas vezes naquilo que ela tem como local de informação para construir o seu imaginário, você não tem ali concepções que combatam, por exemplo, preconceitos, né? Então eu acho que deve sim ter esse tipo de material que fale contra estruturas antirracistas, antimachistas, anti-homofobia, que acolha a diversidade. Inclusive, por exemplo, eu estava pensando esses dias, né? Na verdade, pensando até uns dias, assim, sei lá, uns 3 dias para cá. A gente vê muito pouco pessoas com deficiência ser representadas nos HQs. É verdade. Nos quadrinhos. É verdade. Né? E aí, é como se essas pessoas não existissem. Né? Para esse material, vamos colocar assim, de mídia, né? Então precisa, todas as pessoas têm que estar dentro para que a criança crie o seu universo mais diverso, né? sem preconceitos e que possa acolher toda a diversidade humana. Patrícia Silva, Rafa é um ser humano incrível. Patrícia Silva. Beijo, Patrícia. Pessoal, é o seguinte, olha só, vocês vê a gente falando sobre intelectualidade, falando sobre Nicolau Maquiavel, ia falar sobre Nietzsche, mas somos seres humanos, tá? Adoro a Marvel, adoro a DC, você não imagina o como, pessoal. Eu curto pra caramba. Thanos é o meu herói, não, né? Vilão. É o meu personagem preferido. Mas, Rafa, dando sequência aí, que estamos caminhando para o final, tá? No país onde a desigualdade é o que é, camuflam a fome, tá? Ainda sobra tempo das pessoas falarem mal uma das outras. Vou deixar isso de uma forma bem clara. Mando um abraço aí para meus amigos, tá? Da área da arte cênica, tá? Uma pessoa que produz uma peça que vai ser reproduzida por mais de 45 lugares diferentes e ainda é taxado por vários nomes de formas diferentes, tipo Aladim, por exemplo. O que você pensa na sociedade de hoje? É uma sociedade mentirosa? Ou é uma sociedade que tira proveito das leis que protegem determinadas classes sociais para ferrar com a vida dos outros? Vou ser bem claro aqui, tá? Esquece o que eu falar. É interessante porque, assim, eu acho que a gente vive, querendo ou não, eu tenho essa leitura. Calma aí que agora eu vou começar a brigar. Vou começar a brigar igual eu faço com meus alunos. Eu acho que não existe. É ou não é? Você sabe disso, você é filósofo. Sim, sim. Não, então, a gente vive numa sociedade burguesa. Eu acho que não existe, né? A gente vive numa sociedade burguesa. Tá brincando. Eu acho que não pode, né? Tem que falar ou é ou não é, né? Eu bebo muito de uma filosofia africana, né? Por que eu estou te colocando isso? Porque a filosofia africana, quem estudou filosofia ou teologia sabe que existia um modelo de pensamento também, né? Você é teólogo, você já viu isso, né? Sim. Chamado maniqueísmo, que ele falava muito dessa coisa do bem e do mal, né? E que nesse sentido ou você está no bem ou você está no mal. Não tem como você estar no meio termo. Só que a filosofia africana, por exemplo, ela vai dizer que o bem e o mal, ele não está separado, ele não está de alguma forma apartado, mas ele está no mesmo processo, ele está dentro de uma mesma construção e concepção. Então,
nós somos bem e mal. Com certeza. Nós O yin temos yang. esse misto, yin e yang, exatamente. Então, eu acho que assim, por exemplo, falando da lei do nosso código, né, penal, nosso código civil, nossa Constituição, o ECA, a LDB, eu acho que a nossa lei, a letra da lei, ela já teve muitos avanços. A gente pode dizer que a gente tem uma lei que, no geral, ela é muito boa. Mas, certamente, a aplicação dessa lei, ela é péssima. A gente tem juízes que são enviesados, a gente tem um sistema judiciário que ele é enviesado, a gente tem uma lei que ela não é imparcial. Aí entra a política de Maquiavel, né? Então não basta a letra da lei, você precisa também de uma condição, né, política para que a lei seja realmente implementada e aplicada devidamente. Então hoje a lei em si, a letra da lei é muito interessante em alguns pontos. A gente tem vários avanços, está avançando cada vez mais. Hoje já tem uma lei Maria da Penha, a gente já tem uma lei antirracista que condena, né, o racismo, mas a gente precisa ainda evoluir muito mais no aparato jurídico também para condenar, né, e punir alguns crimes que estão aí, vamos colocar assim, impunes. E, enfim, os maiores criminosos não estão na prisão, tá? Os maiores criminosos estão soltos aí na sociedade. Olha, com base nisso que o Nego Rafa acabou de falar agora, uma coisa que me deixa muito revoltado, não no treinamento jurídico, tá? Porque nós estamos com uma das melhores constituições do mundo, tá? Sim. Nossa lei é uma das mais perfeitas do mundo. Mesmo como a americana sendo tão antiga e a nossa tendo sido mudada 3 ou 4 vezes, nossa Constituição, a nossa Constituição é a maior na nossa concepção, na minha concepção, na concepção do mundo. O problema que eu acho sério no Brasil, é lógico, respeitando você como filósofo e não como jurista, tá? Como teólogo também. Sim. Uma das coisas que acontece de forma bem errada no Brasil é a forma que a gente usa a lei. Certo. Porque nós temos uma classe que realmente necessita da lei. Agora nós temos aquela classe que tira proveito da lei, para se favorecer. Sim. Aí depois fala que a culpa é do político. Eles dizem, poxa, como a culpa é do político? Aí você vira pro seu filho e fala, meu filho não faria isso. Mas você já prestou atenção que você tira alguma coisa dos outros sem pagar? Você pega um canal de filme de graça, onde tem muita gente que trabalha, e coloca ele pirata no seu computador para assistir? Desculpa, mas é um foco de respeito aí quem gosta de assistir canal pirata. Mas é uma realidade. Então a lei ela é perfeita, a lei segue um rito. Sim. O que é imperfeito são os seres humanos que aplicam ela. Então o nosso treinamento jurídico é bom, porém muito bom. Sim, sim. só não é direcionado da forma correta. Vamos lá, dando sequência aqui agora. Eu fui direto pro assunto, mas gente, o Smart tá vindo aí. O Smart é diferente, tá? O Smart ele segue ali certinho. Vocês vão conhecê-lo, tá? Os próximos podcasts talvez ele esteja aí com vocês. E a gente vai trocar aqui o microfone, ele vai ficar no meu lugar, tal. E assim, um sábado sou eu, outro sábado vai ser ele. E assim é a sequência. Um abraço aí, amigo. O pai, Nego Rafa, tá? Que tem uma filha. Que eu poderia dizer assim, nós que somos professores, se eu falar de filhos, nós somos bem pais, né? Porque não dá para fechar os olhos a uma menina que senta na cadeira dos fundos, sofre depressão e começa a chorar no meio da sua aula. Não dá para fechar os olhos a um aluno que começa a faltar constantemente às aulas sem perguntar para ele o que está acontecendo. Não dá para separar para o cara que está vivendo um trauma de relacionamento dentro da sua sala de aula e não bater um papo com ele como os pais deveriam bater. Certo? Um papo legal, um papo desenvolvido de forma legal. O Nego Rafa, como pai, como você se vê? Pergunta difícil. Não sei se eu entendi a sua provocação. Eu posso falar com muita transparência. Quem é meu estudante estiver ouvindo aqui, ele vai saber que eu não sou hipócrita nesse sentido. Então eu me sinto muitas vezes um pai na sala de aula. Me sinto alguém que, como foi falado aqui, né, não tô fazendo toda uma construção, muitas vezes, e até uma análise crítica do papel do professor ou como ele atua na sala de aula, porque só da boca para fora. Então, muitas vezes eu sou o pai na sala de aula, eu sou aquele que está mais preocupado com a vida desse estudante, sei lá, do momento que ele está vivendo, do que mesmo se ele está tendo uma nota
interessante na minha matéria. Né? Então, eu acho que dá para separar, né, o indivíduo, o aluno, nota, desempenho na sala de aula e o ser humano. Né? Aqui eu posso até ter algumas cobranças e devo, né, fazer algumas exigências, só que aqui eu tenho que tratar todos como iguais. Então, qualquer estudante que tiver ali uma dificuldade, quiser conversar, que tiver algum problema e que eu puder de alguma forma colaborar com essa, enfim, com essa pessoa, eu vou estar ali para ajudá-lo, para estender a mão, para ouvi-lo e assim por diante. Galera, aqui ó, tá? Um abração aí, cara, abração mesmo, saudades, tá? Alexandre Bento, tá? Define aqui você como um grande professor, cara. Define você de uma forma brilhante e manda um abraço aí, sucesso que ele tá mandando pra gente. Bento, saudade aí de você, cara. Posso ser assim até um pouco lúdico aí, mas é uma das poucas pessoas sensatas que encontrei nos locais de trabalho. Desculpa aí nos outros amigos, ok? Bento, um abração pra você. Aí nós temos aqui agora uma provocação, tá? Aventura sobre rodas. Sou eu que administro esse Instagram, mas ele falou, tudo bem. Vamos lá. O que Nietzsche quis dizer com Deus está morto? Boa pergunta. Boa? Provocativa. Antes de comentar a pergunta, não posso deixar aqui de dar um grande abraço ao Alexandre Bento, que é um amigo, um brilhante professor, assim, uma das pessoas mais queridas da minha vida. Eu posso dizer aqui que eu amo esse cara em todos os sentidos. E a gente é muito, muito parceiro mesmo. Aprendo muito com ele. Então, para mim, é assim, uma honra ter a amizade que eu tenho dele, a presença, enfim, tudo que a gente vivencia é sempre uma satisfação. Falando do Nietzsche... Eu poderia só dar uma vertente? Sim. Pessoal, é o seguinte, Bento, se você tiver disponível qualquer dia desse aí, vamos fazer um café filosófico, cara. Tem uma galera aí, dá pra bater um papo legal. De um café filosófico aqui, ó. Só que aí não vai ser um podcast, vai ser um HoraCast. Okay? Boa. Essa frase do Deus está morto, o Nietzsche ele relata, né, pela boca de Zaratustra, né, que é um personagem de uma das obras mais famosas aí escrita pelo Nietzsche, né? E é muito interessante que, assim, na visão do Nietzsche, Deus ele é uma construção humana. Ele não existe em si, né? O sobrenatural, o mundo sobrenatural, ele não existe. Ele é uma fantasia do humano que muitas vezes ele quer fugir dessa realidade, porque ele é covarde, ele não quer encarar a vida como ela é, ou porque ele quer dominar outras pessoas que ele tem inveja, e aí ele cria um Deus para impor as suas verdades sobre essa pessoa, porque como ele não é capaz de dominar, de conquistar a confiança dessa pessoa pela conquista, pela fala, né, pela inteligência, então ele cria um Deus que é uma autoridade máxima e diz que esse Deus impõe determinadas verdades que esse outro tem que seguir. Então, para Nietzsche, declarar a morte de Deus é declarar a morte de um sistema de dominação. Né? Então, a fala de Nietzsche é muito mais filosófica dentro de uma concepção de um Deus dominador do que uma ofensa às religiões das pessoas, quando essas religiões, inclusive, não se utilizam do aparato religioso e da fé das pessoas para as manipular, para as enganar, como algumas religiões midiáticas que a gente tem, inclusive uma delas tem canal de televisão. Ótimo, depois eu provoco. Cara. Adoro os convidados, pessoal. Dá pra explicar legal quando se fala de filosofia. Mas aí, tem uma pergunta que um aluno me fez na sala uma vez, que eu acho até interessante repassá-la pra você. Tá? Nietzsche era preconceituoso? Era nazista? Olha... Opa, desculpa a palavra aí, não quero ser censurado na internet não, tá? Eu sou um fã do pensamento de Nietzsche, e quando você estuda historicamente a influência do pensamento de Nietzsche no nazismo, você vai perceber que não foi Nietzsche, né? Inclusive ele morreu muito antes do nazismo se implementar enquanto sistema, mas a irmã dele se filiou, né, ao partido nazista e pegou as obras dele e levou, né? E aí, por exemplo, a concepção do Nietzsche que alguns traduzem como super-homem,
né? O super-homem de Nietzsche. Né? Que é um Uma ser visão. humano melhor, melhorado, perfeito, enfim, puro. Essa ideia que ele está falando na filosofia foi levada de uma forma, como uma traição para uma questão étnico-racial. E aí o nazismo construiu essa ideia que o super-homem era o ariano, era o homem branco, né? Enfim, e que aqueles que não estavam nessa estirpe biológica humana deveriam ou ser exterminados ou servir a essa raça melhorada. Então, isso eu tenho convicção de dizer que foi uma traição do pensamento de Nietzsche, e nesse sentido ele não era preconceituoso. Agora, certamente Nietzsche era um homem do seu tempo. Então, às vezes a gente reproduz machismo, racismo, homofobia, porque a gente também está dentro de um meio que nos fez dessa forma. Então, nesse sentido, certamente o Nietzsche teria alguns preconceitos, como qualquer ser humano. Agora, do ponto de vista nazista, ele não foi um filósofo que defendeu essa corrente de pensamento. Só provocado. Pessoal, só pra gente dar uma base aí, tá? Como eu falei sobre a revista em quadrinho, tá? Aquela questão toda de DC, Marvel aí, tá? A ideia do super-homem que é falada em Nietzsche é aquela questão meio que assim que foi usada muito no personagem. O Superman, quando ele põe a capa vermelha e usa a roupa azul, ele é perfeito. O sol amarelo faz dele um cara de aço, nada derruba ele, nada faz ele sofrer, a não ser Lois Lane. Nada faz ele sofrer, e quando ele é exposto ao sol vermelho, ele se torna um homem comum. Agora, o que eu acho interessante no estudo, quando eu era pequeno eu gostava muito do Superman, porque ele era o único herói que não precisava de artificial. Hoje eu gosto do Batman, que virou Homem de Ferro, por causa da inteligência. Mas o Superman ele tem uma vertente muito interessante. Quando ele é Superman, ele é o cara imbatível. Quando ele é Clark Kent, né? O nosso jornalista, nosso né? antigo aí, Christopher Lee, tá? Sim, que é o perfeito. melhor super-homem que já existiu. Ele é um cara imperfeito, o cara usa óculos, o cara usa chapéu todo atrapalhado com a roupa, não consegue falar com a mulher. O cara é totalmente imperfeito, então aí dá uma visão legal de Nietzsche quando você parte pra brincadeira de um personagem, vemos dois que ele falou na filosofia de uma forma tão brilhante. Sim. Aí assim, foi só pra acrescentar mesmo a questão do super-homem. Legal. Todos nós, mais ou menos a mensagem, mais ou menos aquela. Todos nós precisamos ser um super-homem perante os nossos filhos, perante os nossos cônjuges, perante aquelas pessoas que a gente ama, mas não deixa morrer o Clark Kent que existe dentro de você. Perfeito. Você é um cara atrapalhado, eu gosto de desenho animado, adoro viajar e acampar, por incrível que pareça que a idade que tenho, adoro pegar onda, andar de bicicleta, e adoro virar para os meus filhos quando ligo para eles e falar, filho, eu te amo. Adoro fazer isso. E uma coisa que eu vou colocar aqui no microfone, não deixem de fazer, gente, não deixem. Eu aprendi muito tarde isso, E eu aprendi depois que já tinha me separado, tal, aquela coisa toda, mas, cara, você dizer pro seu filho que te ama, pegar o seu neto no colo, abraçar ele, mesmo que eu brigue com ele porque ele quer abrir suas coisas, vale a pena, a vida vale a pena, viver vale a pena. Desculpa aí mais uma vez o meu público, mas conhecer pessoas, filha da puta, vale a pena. Por que vale a pena? Porque você aprende que você pode ser parado pelos outros, mas pode viver para lutar no dia seguinte. Perfeito. Então, assim, analisar a vida é uma ótica muito interessante. Estou falando isso só porque nós estamos falando de filosofia, e filosofia é isso, filosofia é vida. Filosofia é você ter ideias, filosofia é você ter a opção de morrer, que nem um grande filósofo, ter a opção de morrer. Como você quer morrer? Ah, tá, quero morrer assim. Quero ser cercado pelos meus amigos e quando eu menos esperar, me dê uma taça de vinho envenenado. Tá? Me dê do melhor vinho e você toma o vinho no bate-papo, você separa dos amigos. É meio louco dizer isso, mas, gente, eu tô falando isso que estamos debatendo filosofia, não gostando de filosofia. E filosofia é isso. Filosofia é amar, filosofia é complicar. É não compreender. Tá? Você que tem filho adolescente, quer algo mais filósofo que isso? Um dia o cara levanta querendo uma coisa, outro dia ele não dobra as roupas de cama. Não é verdade? Então, assim, a vida é uma constante filosofia. Um dia a gente levanta a mão, outro dia a gente levanta chateado, mas isso não vai parar a vida, isso ao contrário, faz a vida continuar constantemente de forma sensata. Sim. Agora, pra gente fechar aí, é uma pena, cara. Quando se trata de alguém
Desculpa aí, Bento, se tá você tanta, mas quando se trata de alguém que o Bento conhece, tá muito bom conversar com você. Cara, muito bom mesmo. Porque é raro a gente conhecer pessoas que a gente pode dialogar e chamar outra de filha da puta assim na cara dura e a gente entender o que está sendo falado, Sim, entendeu? sim. Então, assim, é interessante a gente falar da vida filosófica e falar dos filósofos que nem Nietzsche, Nicolau Maquiavel, Max Weber, vamos pular aí um pouquinho, Sigmund Freud e tal, pai da psicologia Sim, aí, cara. sim. A Sou muito psicologia, fã. a cura através do choque e a cura através... Pô, o cara é louco, meu, o cara é louco, eu falo isso com meus alunos. Poxa, pra você ser sã, precisa ser louco, cara. É mais ou menos uma frase, um texto que existe, hoje eu não lembro. Se você lembrar, cita o autor, tá? Os loucos são lúcidos, porque eles fazem o que querem. Nós somos loucos porque só fazemos aquilo que o sistema nos impõe. Essa frase, ela concorda muito com o pensamento de Michel Foucault, por exemplo. Né? Michel Foucault, sem dúvida, é um que... Eu só tô vendo se eu ouvir troca de câmera. Sim. Opa, ouve. Agora ouve. Quem sabe faz ao vivo. Pode continuar, desculpa. Não, só comentar que é isso, né? Essa concepção, né, da loucura. Muitas vezes os loucos são aqueles que o sistema cria essa narrativa, porque na verdade eles são pessoas indesejáveis. Pessoas que não corroboram com aquilo que o sistema quer. E aí, uma forma de você prender politicamente essas pessoas é taxá-las de loucas, de doentes, de... Descredibilizando elas. Exatamente. Então, enfim. Ai, cara, é que eu Esse preciso terminar, mas tá Sim, difícil, sim. tá difícil. A loucura existe? Ou a loucura é a lucidez disfarçada de sensatez? Poxa, cara, de onde é isso? Você tá filósofo, hein? Você tá... Ô, filósofo, boa. Eu acho, assim, é difícil falar se a loucura existe ou ela só é uma invenção humana, ou para aquilo que ela não sabe explicar, ou para aquilo que ela simplesmente não entende. Né? E a loucura ela é utilizada muito como uma forma política. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, né? Tem muitos homens que, quando estão discutindo com as suas parceiras, eles a chamam de louca. É uma forma de falar que tudo aquilo que ela está dizendo não tem sentido. Né? E muitas vezes isso é uma fala, é um estereótipo muito machista para deslegitimar a fala da parceira. Né? Então, eu acho que a loucura, de fato, assim, não sei se ela existe. Mas eu acho que ela é usada muito de uma forma de você silenciar pessoas, de você rotular pessoas como não convencionais, não racionais, mais do que uma coisa que existe na essência, vamos colocar assim. Pessoal e o público aí, tá? Só pra vocês poderem, vou deixar o Negro Rafa ler aqui, tá? Mas Bento, vamos armar, hein, cara, esse café filosófico. Leia aqui, vem o que o Bento mandou aí pra gente. Próximo, fala dele aí. Tem em voz alta? Pode ler, com certeza. Deixa eu ver aqui. É aqui, né? Quer pegar o óculos? Pode pegar. Não, esse aqui. Opa, só se o Rafa estiver, pois quando eu me perco, ele me salva. Ótima condução, Alex, parabéns. Aí, Bento. Olha, é interessante que a minha amizade com o Bento é muito louca porque a gente se complementa. Né? A gente não é amigo no sentido que a gente fala o que o outro quer ouvir. Muitas vezes a gente debate, a gente entra em discordância, mas não em discordância pessoal na nossa amizade, na credibilidade que um tem pelo outro. É discordância intelectual, de ideias, né? O respeito, o amor, o carinho está acima de tudo, mas 100%, assim, talvez 98% das vezes a gente concorda. Galera, olha só, esse café filosófico vai acontecer e faço questão de que vocês sejam com a gente, Bento. Vai ser um bate-papo super legal. Excelente. Um abração, cara. Saudades mesmo. Dando sequência aqui, ó. Cara, como ela tá filósofa hoje. Só não vou falar o nome dela, porque senão vou expor ela. Mas ela perguntou o seguinte aí, ó. Por que Nietzsche critica o livre-arbítrio? Né, Stephanie? Ah, desculpa. Não é eu. Sim. Então, o livre-arbítrio, tem uma obra do Nietzsche que ele, inclusive, ele fala sobre o anticristo, né? O Nietzsche ele foi um
um grande crítico do cristianismo. Dentro da concepção, por exemplo, do livre-arbítrio, ele tem algumas questões, né? A gente tem uma concepção do pensamento do livre-arbítrio baseada em Santo Agostinho, por exemplo, né? Santo Agostinho foi um dos grandes autores que trouxe a concepção do livre-arbítrio. Eu entendo que muitas vezes a ideia do livre-arbítrio, dentro de uma concepção religiosa, está associada à construção que todas as pessoas são livres. Só que a liberdade também é uma construção. Então, por exemplo, você não pode ser livre se te apresentar apenas uma religião. Você é livre quando você conhece todas as religiões. Porque aí você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer escolha. A gente tem, por exemplo, dentro de um viés, muitas vezes, cristão... Ética e moral? Também entra a questão da ética e moral. Né? A gente tem uma forma, muitas vezes, tendenciosa de você apenas ensinar uma religião, né, para que a pessoa também não tenha a capacidade de tender para uma outra religião. Então, muitas vezes, esse livre-arbítrio, ele acaba sendo uma coisa teórica e não prática. Eu acho que a crítica do Nietzsche está em você ter um verdadeiro livre-arbítrio, que é você não ter um indivíduo que foi, de alguma forma, influenciado, conduzido, doutrinado a ter apenas uma forma de pensamento. O livre-arbítrio significa você ter ali uma multiplicidade de ideias, de filosofias, de religiões, para que você possa, de fato, fazer a sua escolha. E aí eu termino dizendo assim, o Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, ele fala de todas as metamorfoses que o ser humano deve passar. E o primeiro humano, que é aquele que é construído pela religião, pela maioria das religiões, infelizmente, pela escola, pelo sistema político, é um ser gregário, é um ser que apenas reproduz ideias, é um ser que ele não foi ensinado a pensar. Não é uma luz. Não é. Não é a luz. Então ele tem que evoluir para um ser como um leão que começa a aceitar as suas verdades, aceitar os seus sentimentos e se impor até chegar um menino, que aí de fato seria um ser com livre-arbítrio, como deveria ser, que aí faz as suas escolhas reais e não aquelas escolhas que foram impostas pela sociedade. Cara, é o seguinte, tá difícil acabar esse podcast, tá? A Vera mandou aqui que agora vale a pena gostar de filosofia com filósofos como a gente. Obrigado, colaboramos com alguma coisa. Beijo, Vera. Aí, mata uma dúvida, cara. Teólogo e filósofo. Que cor tinha Deus? Que cor tinha Jesus Cristo? Era que cor tinha Jesus Cristo? De olhos claros. Certo, ó. É lógico que eu tô fazendo uma brincadeira. Sim. Responde se quiser, não. porque a internet pode cair batendo. Não, eu coloco aqui com toda. Às vezes eu gosto de receber algumas porradas no bom sentido, né? Não tenho medo e receio com isso, não. Com certeza Jesus não era branco, não tinha os cabelos lisos, não tinha os olhos azuis ou verdes, enfim, não tinha o nariz pontudo, vamos dizer assim, né? Traços finos, porque a região que ele nasceu, geograficamente falando, não nasce pessoas com esse perfil. Né? É você negar a geografia, é você negar a antropologia, a arqueologia, dizer que Jesus era branco. Né? Esse Jesus branco foi uma construção de uma ideia de humano, né? E que infelizmente não Jesus não tem nada a ver com isso. A forma como muitas vezes a igreja tentou vender a imagem de Jesus fez um marketing falso que não corrobora com a realidade. Então Jesus era muito mais negro, não que ele era um negro africano, do que branco europeu, certamente. A sua etnia era mais voltada devido à localização, com certeza. Cabelos crespos, exatamente. A tonalidade da pele. Mais escurecida, sem dúvida. Gente, aí dentro dessa brincadeira agora que eu acabei de fazer aqui agora, dessa descrição que eu dei aqui agora, vou explicar pra vocês, tá? Eu só sou locutor, tá? Brincadeira. Gente, olha só. Cara, o papo é muito legal. Poderia ficar aqui, como eu falo com os convidados, horas e horas debatendo. Cara, o que é esse café filosófico? Ele bater um papo legal, até mesmo para indicar aos nossos alunos, mostrar um ponto de vista diferenciado para os nossos alunos. Sim. Mas é uma pena, a hora passa. Já fomos aqui já 1h e pouca já, né, de podcast, né? Já estamos 1h e pouco de podcast. Infelizmente tem que acabar, mas assim, meu Rafa tá convidado com parte 2 aí, quando você quiser. Maravilha. Chama lá no direct, chama lá no WhatsApp, cara. Alex,
Esse sábado, tô dentro, cara. Até se fosse desmarcar o convidado, cara. E se o Bento vier junto, então... Opa, aí não, aí fechou. Cara, é show de bola. Gente, então, estamos aqui encerrando hoje o podcast O Que Diz a Lei, tá? Nosso segundo podcast com o primeiro feito pelo YouTube, tá? Porque o anterior nós tentamos fazer aí, só que não deu certo. Não foi probleminha técnicos, tá? Foi problemas que o cotidiano. Não vou falar, fica quieto. Suas considerações finais, Nego Rafa, foi um prazer estar com você aqui, cara. Se eu pudesse ter estado antes, o tempo é muito curto, então por isso que demorei para encontrar com você, a gente bater esse papo. Como tem outras pessoas para a gente estar tentando convidar, suas considerações finais aí para os alunos, para a galera que assistiu, para a galera que ainda vai assistir, que vai ficar gravado aí no nosso YouTube. Primeiramente, né, agradecer, né, a você, Alex, que fez esse convite, o podcast, né, toda a produção aí, os bastidores, pessoas incríveis, né, que fizemos ali um bate-papo, né, antes do momento de estar aqui. Opa, né, pode falar o nome da pessoa se quiser, tá? Pode falar. Na verdade, eu esqueci seu nome, desculpa, mas... Como? Vera, a Vera. Ia fazer uma brincadeira, começa com V, eu ia falar. Eu tenho um problema de esquecimento de nome. Às vezes demora para me gravar, mas enfim, a Vera foi incrível, foi espetacular. Fez todo um acolhimento legal. E assim, sigam o podcast O Que Diz a Lei, né? Tem uma publicação muito boa, muito bacana, para a gente pensar e sair da caixinha. E para os meus alunos aí, para meus amigos, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado aí das falas aí do bate-papo, né? Bem descontraído, mas foi um bate-papo também profundo, bem, enfim, científico. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos ter a nossa oportunidade aí, vamos continuar batendo esses papos aí. Eu adoro filosofia, meus alunos sabem disso. Eu poderia ficar falando a manhã toda sobre filosofia. Não é verdade? Tá. Só que vira a cabeça, quase que sim. Tá? Um abraço aí para uma pessoa também muito querida, tá? Gosto muito dele. E assim, eu geralmente costumo puxar a orelha de pessoas que eu amo, que eu gosto de verdade. Aí aqui talvez até comprometa um pouquinho a sua imagem, mas João, para de faltar aula, cara. Você é um cara brilhante, você tem um futuro brilhante e você é uma pessoa impressionante. Não deixe o sistema contaminar você, cara. Não sou mais seu professor, mas, cara, eu tenho uma consideração enorme por você. E uma das coisas que eu jamais quero é que o sistema derrube você, cara. Você é um cara diferencial, um cara que vai somar muito para a sociedade. E falando aquilo que eu costumo falar, um dia eu vou entrar no consultório médico, no Pessoal, de direito, ou até mesmo no audiência. A gente pede desculpa porque uma posição a acima gente da teve minha. um pequeno probleminha de som, Assim, cara, certo? só um toque, não faz isso. Continua, tá faltando pouco. Falta só meses para acabar, ok? Cobração, hein? Só um toque para o aluno, ok? Legal. E é isso aí, galera. Foi mais um podcast que diz a lei. Semana que vem vamos estar aqui cobrindo o evento Força da Mulher, liderado aí, fundado por minha querida amiga. Porque o combinado era para ser às 3 horas, mas são coisas que acabam acontecendo, né? A gente está começando, então a gente vai estar ajustando, mas vamos continuar então com o nosso papo, certo? Então, mais uma vez, gostaria de estar desejando a todos uma boa tarde, certo? Gostaria que vocês já compartilhem de novo com seus amigos, a gente já estava com um público bastante interessante. Então vamos lá, avise o pessoal que a nossa live já está voltando, que a nossa live já voltou. Já vamos mandando nos grupos, compartilhando nos stories, lá mandando pro pessoal do WhatsApp, porque a gente já está de volta, certo? Então, com muita alegria que novamente eu vou estar apresentando, né, este podcast, certo? Então eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela é minha aluna, eu dou aula para ela lá na escola lá no Grajaú. E além de aluna, ela é uma jogadora de futebol que está buscando a profissionalização. E ela é uma das promessas aí, quem sabe daqui uns 10 anos aí a gente vai estar vendo ela aí disputando Olimpíadas, disputando aí uma Copa do Mundo Feminino, certo? Então, com um grande prazer que eu anuncio aqui a nossa convidada Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, professor. O prazer é todo meu de estar aqui neste podcast. Estou muito orgulhosa de ser a primeira pessoa a ser entrevistada aqui nesse podcast, que com certeza vai ser um sucesso. Esperamos, né? Então, feliz de estar aqui, feliz demais e vamos pro papo que vai dar tudo certo.
Certo. Acho muito longe vir lá do Brasil pro Capão? É, só um pouquinho só, né? Só um pouquinho longe, mas metrô, trem, ônibus, isso daí a gente já tá acostumado a... E a única fala que No ele dia a fala dia, pra ela é metrô, meio que trem, assim, ônibus, tudo isso eu acabo pegando, então meio que foi normal mesmo. e ela questiona, E até falando sobre distância, até é, no seu treino, onde você joga, você enfrenta muita distância, onde que é? Ah, sim. Nós treinamos lá no campo da Vigor, perto da Estação da Luz, lá em Paris. Aí a distância é uma distância até que um pouco grande também, né? Eu pego um ônibus, pego o trem, pego o metrô, pego mais um ônibus, então eu acho que é uma distância considerável. Certo. E como que é a sua rotina lá? E é isso aí, galera. No geral, como é o seu dia a dia lá, saindo da escola, indo pro treino, qual é a sua rotina? É bem corrido, muito corrido mesmo, porque tipo Até assim, sábado que vem com o próximo podcast com Isalém, estaremos com a Tamires, levo uma pra a escola, professora que vou pra escola, saio de vamos lá falar sobre sexualidade, estaremos com a Hélida e a Luciana. Um dia eu saio correndo. E estaremos Eu com o vou Força da e Mulher. saio correndo. Falando isso, o Força da Mulher, Quase dia sempre eu 27 chego atrasada nos reunião treinos, do porque projeto Força da Mulher, tá? E o projeto Força da Mulher é brilhante. Eu a escola convido todas as mulheres da região de Capão Redondo, Centro, Morumbi, para estar participando. Meu, é uma dose, é uma overdose de sabedoria e bate-papo entre as mulheres. Sempre que eu chego Primeiro, lá, que a a pessoa que mobilidade dirige é já uma pessoa começou, super o inteligente. aquecimento já passou, Segundo o exercício que já- eu admiro demais Aí eu você. tô chegando um pouco E atrasada. é isso aí, galera. eu pretendo Até o talvez próximo estudar podcast isso, aqui, entendeu? Elizabeth. Foi um prazer passar esse E- pedacinho de tarde começando É hoje isso, com você. é uma correria. Aqui, Alex. Muito bem, então até falando sobre questão de